Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o Carlos, sejam bem-vindos ao Qual é a História. No vídeo de hoje eu vou contar a história do homem de lata mais famoso e rico do mundo. O cara que deu mais dinheiro pra Disney do que o próprio Mickey Mouse. O gênio, bilionário, playboy e filantropo, Tony Stark. Então, roda a vinheta e bora pra história. Para começar essa história, eu vou fazer uma rápida apresentação de quem é o Tony Stark. Ele é um cara sarcástico, egocêntrico, arrogante, mas ele também é muito genial e visionário. Ele herdou a empresa do seu pai Howard Stark depois que ele e a mãe do Tony morreram em um acidente de carro, o que leva a gente para o começo do primeiro filme, onde o Tony iria receber um prêmio sobre todos os avanços tecnológicos que ele já fez, mas como o filme faz questão de mostrar pra gente, ele é um cara muito sem noção. Ele faltou na própria premiação para ficar jogando no cassino do hotel. E quem teve que pegar o prêmio por ele foi o seu sócio Obadiah Stane. Além de tudo isso, o Tony também era um grande galinha sem vergonha. Ele não perdia chance nenhuma com a mulherada. E como exemplo disso, temos a repórter do começo do primeiro filme, que foi tentar tirar umas respostas dele e acabou tirando um pouquinho mais do que isso. No dia seguinte, o Tony foi para uma viagem de negócio junto com seu melhor amigo James Rhodes. Ele ia fazer uma apresentação do seu último lançamento, o míssil Jericó, que foi descrito por ele como uma arma que só precisa ser disparada uma vez. E o filme não deixou muito na cara, mas ele devia estar bêbado nessa apresentação. Mas mesmo que a apresentação tenha sido um sucesso, a viagem não foi tão boa assim. Porque no caminho de volta, o comboio que o Tony estava foi atacado por um grupo terrorista conhecido como os 10 Anéis. E nesse ataque, o Tony acabou sendo atingido por uma bomba dos terroristas. E o pior de tudo é que essa bomba era da própria empresa dele. O Tony então desmaiou e acordou algum tempo depois em uma caverna e com um eletroímã preso no seu peito. A bomba de antes tinha deixado o peito dele cheio de estilhaço, e o ímã impedia que ele chegasse até o seu coração. Foi um homem chamado Rohinsen que fez a cirurgia e salvou a vida do Tony. Depois disso, os terroristas entraram na sala que ele estava e revelaram o porquê dele estar ali. Eles queriam que ele construísse um míssil Jericó para eles. Então eles levaram o Tony até o lado de fora da caverna e mostraram para ele caixas e mais caixas de armas das indústrias Stark. Eles disseram que ele poderia usar tudo o que precisasse para construir um míssil e que depois que ele terminasse, ele seria libertado. Mas ele sabia muito bem que isso não passava de conversinha. Eles iam matar ele de qualquer jeito. E mesmo que não matasse, os estilhaços no peito dele iam chegar no coração em menos de uma semana. Mas o Winston não desistiu e conseguiu convencer o Tony a usar toda a sua inteligência para escapar de lá. Então o Tony, com a ajuda do Winston, começa a trabalhar na sua maior invenção até aquele momento, uma miniatura do reator Ark, que era uma grande fonte de energia que seu pai tinha desenvolvido no passado. Esse reator conseguiria manter os estilhaços longe do coração dele e também alimentaria sua rota de fuga, a armadura Mark I. Mas eles não poderiam ficar de bobeira não, porque não demorou muito e os terroristas começaram a perceber que o que eles estavam montando não parecia em nada com o míssil. E mesmo depois que a armadura já ficou pronta, ainda surgiu mais um problema. Ela ainda ia precisar de mais tempo para carregar. E para conseguir esse tempo, o Winston pegou uma metralhadora e saiu disparando que nem louco contra os terroristas. E não é que deu certo. Ele conseguiu tempo suficiente para a armadura terminar de se energizar. Mas, no meio da confusão, o Tony acabou percebendo que o Winston tinha morrido. E aí eu acho que vocês sabem como é que terminou. Então depois de incinerar as armas de todos eles, o Tony saiu voando, mas não adiantou nada porque ele caiu um pouco mais na frente. Mas vamos dar um desconto, eu acho que metade do pessoal que assistiu o filme pensou que ele ia explodir na metade do caminho. Então depois de um tempo andando pelo deserto, Tony é encontrado pelo seu amigo Rhodes, que o leva de volta para casa. Agora de volta em casa, Tony recupera o controle do seu mundo. E já faz 2 pedidos para sua assistente Pepper Potts, uma coletiva de imprensa e um burgão. Já na coletiva, Tony anuncia que daquele momento em diante a sua empresa não ia mais fabricar e nem vender armas. E isso irritou Obadiah, que já estava no ramo das armas desde a época do pai do Tony. Depois disso, Tony passou a dedicar todo o seu tempo a desenvolver a tecnologia do reator Ark no seu peito e criar uma nova armadura com a ajuda da sua inteligência artificial, Jarvis. Assim, ele criou a Mark II e logo em seguida a Mark III. Então, enquanto a armadura era montada na oficina, Tony foi até uma festa onde ele dançou com a Pepper e também acabou conhecendo a Agente Coulson da SHIELD. Lá também é onde ele descobre que seu sócio Obadiah não só foi quem o afastou da presidência da empresa, como também estava negociando armas com os 10 Anéis. Quando voltou para casa, Tony não conseguia conter a sua frustração. Então ele decidiu que ele mesmo ia atrás dos 10 Anéis. Ele foi até a cidade em que eles estavam atacando e um por um acabou com todos eles. Logo em seguida, ele destruiu todas as suas armas, inclusive um conjunto de mísseis Jericó e um tanque de guerra. Mas quando estava voltando para casa,
ele acabou passando por uma zona militar restrita e foi perseguido por 2 caças. Nessa hora, o Coronel Rhodes ligou pra ele, então o Tony contou toda a verdade pra ele, de que aquilo era uma armadura e que ele mesmo estava dentro. Logo na primeira missão, o cara já pede arrego. Depois de conseguir escapar dos jatos, Tony volta pra casa e é descoberto por Pepper enquanto tirava a armadura. Mais tarde, então, o Tony é surpreendido pelo Obadiah, que roubou a peça do seu peito para usar uma armadura que seus cientistas tinham desenvolvido para ele. E não só isso, o Obadiah também confessou que foi ele que mandou matarem o Tony. O Obadiah então vai embora e Tony vai até sua oficina para pegar seu reator antigo. Depois disso, ele veste a armadura e vai até o resgate da Pepper, que tinha ido junto com alguns agentes da SHIELD para prender o Obadiah. O Tony então enfrentou o Obadiah, que agora estava equipado com um traje gigantesco, alimentado pelo novo reator Ark. Depois de uma luta que rodou quase a cidade inteira, eles acabaram parando no telhado de uma das instalações das indústrias Stark, onde o Tony finalmente conseguiu derrotá-lo, explodindo o grande reator Ark com a ajuda da Pepper. Mas mesmo tendo conseguido derrotar um super vilão, Tony não conseguiu enfrentar seu maior inimigo, a mídia, que queria saber de qualquer jeito quem era aquele cara usando a armadura. E como a gente já viu durante o filme inteiro, a descrição não é um ponto forte do Tony. Então, depois de perceber que ele não ia conseguir enganar os repórteres, ele revelou pro mundo inteiro que ele é o Homem de Ferro. Depois da entrevista, Tony voltou para sua casa e acabou se surpreendendo quando viu que tinha alguém ali. Essa pessoa era o diretor da SHIELD, Nick Fury, que foi até lá para conversar com o Tony sobre um pequeno projeto da SHIELD chamado Iniciativa Vingadores. Agora que o mundo inteiro já sabe que ele é o Homem de Ferro, o Tony faz questão de se exibir. Por exemplo, pulando de um avião em pleno voo para fazer uma entrada dramática numa exposição de tecnologia que ele financiava. Mas não é nenhuma surpresa que ele faça coisas assim, principalmente porque agora ele tá contando os dias para sua morte, já que o elemento paládio que ele usa no reator do seu peito estava envenenando o sangue dele. E como não existia nenhum outro elemento que pudesse substituir o paládio, a única coisa que restava pro Tony era aproveitar o resto de vida que ele ainda tinha. Mas nem só de festa se vive um Homem de Ferro. Agora que todo mundo sabe que ele tem uma armadura daquelas, o governo quer de qualquer jeito fazer ele entregar ela pros militares, principalmente depois que ele parou de fornecer armas para eles. Mas quando chamaram Tony para depor sobre isso, ele desmoralizou todo mundo, mostrando tentativas mal sucedidas de reproduzir a sua tecnologia ao redor do mundo, inclusive pelo atual fornecedor de armas dos Estados Unidos, Justin Hammer. Por último, antes de ir embora, Tony afirma que pelo menos pelos próximos 5 anos é impossível que alguém consiga copiar a tecnologia do reator Ark do seu peito. Depois de ter resolvido isso, só resta resolver a questão empresarial, já que depois da sua morte as indústrias Stark iam ficar sem um presidente. E é por isso que ele decide nomear Pepper Potts como a sua sucessora. Mas com isso, a vaga de assistente pessoal do Tony fica em aberto. E justamente quem preenche ela? Natasha Romanoff, a Viúva Negra. Depois disso, ele parte em uma viagem para Mônaco, onde iria haver uma grande corrida de carros, onde um dos carros tinha sido desenvolvido pela sua empresa. Mas depois de medir o nível de intoxicação do seu sangue, ele teve mais uma ideia idiota. Ele foi até a pista de corrida, mandou o piloto embora e decidiu que ele mesmo ia pilotar o carro. Mas o problema de verdade aparece quando o filho de um ex-sócio do pai do Tony resolve voltar para matar o Tony. Esse cara se chamava Ivan Vanko e ele estava equipado com um exoesqueleto alimentado por uma tecnologia do reator Ark, que até aquele momento Tony dizia ser impossível de copiar. Ele só errou a previsão dele por 5 anos, tá tranquilo. Então, depois de muita correria e freada na cueca, Tony conseguiu pegar a sua armadura com seu segurança, Happy Hogan. E depois de ter pegado a armadura, o cara não aguentou 5 minutos de porrada contra o Tony. Depois de ter derrotado o Ivan, o Tony volta pra casa. Mas seu problema principal ainda tava ali. A sua doença continuava avançando, e junto com ela parecia que ele ficava mais estúpido. Porque no dia do aniversário dele, ele simplesmente decidiu vestir a armadura e ficar brincando de explodir coisa que seus convidados jogavam pro alto. Mas essa foi a gota d'água pro Rhodes. Tava desde o começo do filme tentando ajudar o Tony com o problema dos militares. Ele então desceu até a oficina do Tony, pegou a Mark II, voltou e expulsou os convidados. Depois disso, os dois tiveram uma discussão que acabou em uma luta que destruiu quase a mansão inteira. E o Rhodes levou a armadura embora. Aí você vai me perguntar, e o Tony se preocupou de ir atrás dele pra pegar a arma mais poderosa do mundo de volta? E a resposta é, obviamente, não. Ele foi até uma lanchonete, sentou em uma rosquinha gigante e ficou lá comendo doce. Até que Nick Fury apareceu e ajudou o Tony não só a descobrir uma forma de salvar sua vida, como também revelou que o Howard Stark foi um dos fundadores da SHIELD. Além disso, o Tony também acabou descobrindo que a sua assistente era uma agente da SHIELD. Então, a partir das informações que ele conseguiu com o Fury, ele começa a trabalhar em uma coisa que pode salvar sua vida. Ele cria um novo elemento que pode substituir o Paládio. Mas aqui não tem tempo pra ficar sentado coçando o saco não, porque naquele mesmo dia, o Tony recebeu uma ligação do Ivan
que até aquele momento tinha sido considerado morto depois de uma explosão na prisão. Ele então tenta rastrear o Ivan, mas só consegue uma localização próxima da fábrica do Justin Hammer, que naquele momento estava na exposição do Tony, fazendo uma demonstração de seus drones militares. Ele então vai até a exposição e logo quando chega lá já dá de cara com seu amigo Rhodes vestindo a armadura, tinha sido modificada pelo Justin Hammer e agora atendia pelo nome de máquina de combate. Mas logo depois que Tony chegou na exposição, o Ivan hackeou a armadura do Rhodes e os drones do Hammer e fez com que todos eles iniciassem uma perseguição atrás do Tony, até que o Rhodes e o Tony chegarem em um parque. Foi quando a Viúva Negra conseguiu devolver o controle do traje do Rhodes de volta pra ele, o que veio bem a calhar, porque logo depois um exército de robô com graxa nos olhos chegou pra matar os dois. Eles conseguiram se livrar dos robôs, mas ainda faltava o Big Boss. O Ivan Vanko chegou logo depois com um traje completamente novo e começou a surrar os dois, tanto que a única forma que eles conseguiram encontrar para derrotar ele foi criando uma explosão gigante com o poder do repulsor das duas armaduras. Vocês já perceberam que quase todos os vilões que o Homem de Ferro derrotou nos filmes foi com a explosão de alguma coisa? Mas beleza, eles conseguiram derrotar ele. Então depois disso, os drones começaram a iniciar uma contagem para autodestruição. O Tony então voou disparado na direção da Pepper para tirar ela do raio de explosão. E foi nessa hora que os dois finalmente oficializaram o relacionamento. Por fim, vemos que o Tony teve uma nova conversa com o Nick Fury, que integrou ele na SHIELD como um consultor. Mas a gente sabe muito bem que ele não ia desperdiçar uma armadura daquelas, o que leva a gente pro próximo filme dessa história. Depois de ter resolvido o problema com o Vanko, o Tony passou a se dedicar mais à empresa ao lado da Pepper. Mas ele não conseguiu aproveitar essa vida de empresário por muito tempo, porque agora tinha aparecido um inimigo que ameaçava o mundo inteiro, Loki, o irmão do Thor que veio pra Terra com a intenção de pegar um artefato poderosíssimo chamado Tesseract. O Tony então é convocado pelo Phil Coulson para ajudar eles a encontrar o cubo e capturar o Loki. Depois disso ele foi até a Alemanha, onde ele capturou o Loki e conheceu o Steve Rogers. Eles então foram levando o Loki para o aeroporto aviões da SHIELD, mas antes que chegassem lá, surge um novo problema, Thor. O deus do litrão apareceu e levou o Loki com ele. Então sem perder tempo o Tony já vai atrás, o que acaba resultando numa luta entre eles. Era raio, bomba, puxão de cabelo, mas aí o capitão chegou e botou ordem no barraco. Eles então finalmente chegaram no aeroporto aviões, onde o Tony começou a trabalhar com o Dr. Bruce Banner para tentar descobrir onde o Loki escondeu o Tesseract. Mas aqui a gente tá falando do Tony Stark, né minha gente? O cara é louco, mas não é idiota. Ele sabia que a SHIELD tava planejando alguma coisa pro cubo. Então ele hackeou o sistema e descobriu que eles estavam pretendendo usar o Tesseract para criar armas. Porque com certeza ele tem todo o direito de reclamar de alguém usar uma fonte de energia ilimitada para criar uma arma mega poderosa. Enfim, a hipocrisia. Isso acabou gerando uma discussão entre o grupo. E foi nessa discussão que a gente quase conseguiu ver a primeira luta do Homem de Ferro contra o Capitão América. Mas ela acabou sendo interrompida por uma explosão na nave, causada pelo Gavião Arqueiro que estava sendo controlado mentalmente pelo Loki. A explosão danificou o motor da nave. Então o Tony e o Capitão América foram até lá para tentar consertar, enquanto o resto do pessoal tentava resolver o problema da invasão que estava acontecendo e do Bruce Banner que tinha se transformado no Hulk. O Tony então conseguiu consertar o motor, mas no meio da confusão toda, o Loki acabou fugindo e matando o agente Coulson. Com a morte dele não era mais só uma questão de derrotar o vilão, tinha se tornado pessoal também. Com todo mundo unido e determinado, os Vingadores estavam oficialmente formados e prontos para a luta final. Eles então foram para Nova York, onde o Tony acaba encontrando com o Loki na Torre Stark. Lá ele tenta ameaçar o Loki para tentar ganhar tempo, mas acaba sendo jogado pela janela. Para sorte dele, a armadura que ele estava preparando conseguiu alcançá-lo a tempo. Mas o Loki tinha conseguido abrir um portal por onde todo o seu exército de Chitauri estava vindo. Os Vingadores então iniciaram uma guerra contra eles. Mas no meio dela eles perceberam que nada disso ia adiantar se eles não conseguissem fechar o portal. Porém, esse não era o único problema. Vendo que a chance de vitória era muito baixa, o conselho da SHIELD ignorou a vontade do Nick Fury e disparou um míssil que iria destruir os alienígenas, mas junto com eles também ia levar toda a ilha de Manhattan. O Tony então voou na direção do míssil e levou ele até o portal, onde ele soltou na direção da nave-mãe dos Chitauris. Assim, ele conseguiu terminar a guerra, mas aquela armadura não tinha sido projetada para o espaço, o que fez com que ele perdesse a consciência no meio do vácuo. A Viúva Negra então usou o cetro do Loki para fechar o portal e, por sorte, o Tony conseguiu passar por ele. Mas ele ainda estava caindo muito rápido. Mas o Hulk conseguiu pegar ele no ar e levar ele até o chão. Então ele acordou o Tony com todo o amor e carinho que existe naquele coração verde. Eles então vão até a Torre Stark, onde o Loki ainda estava se recuperando da surra que levou do Hulk mais cedo. O Thor então leva o Tesseract e o Loki de volta para Asgard, onde ele seria julgado, e cada um segue o seu caminho.
Mas essa não foi a última batalha dos Vingadores, pois o Loki não era o verdadeiro líder dos Chitauris. Alguém ainda mais perigoso estava por aí, e ele só precisava esperar o momento certo para atacar. E quando atacasse, seria fim de jogo. Bom, essa foi a história de hoje. Muito obrigado por ter assistido até aqui, e lembrando que as próximas partes vão sair em breve. Então se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de quando eu lançar. Também clica no gostei, porque isso me ajuda demais a crescer aqui no YouTube e continuar motivado. Compartilhe o vídeo com aqueles teus amigos que curtem os filmes da Marvel, e com aqueles que não curtem também, porque aqui não tem puxação de saco não. Fique com meu muito obrigado e fui!